juntou-se exatamente tudo das disfunções, não só a biomecânica, como a parte prática, mas falando sobre pré e pós-cirúrgico. Com certeza a gente sai sabendo muito de raciocínio clínico. E você entende o que acontece com os processos desses pacientes que vêm procurar e como você reabilita. Super recomendo. É impossível sair daqui sem entender a matéria e sem absorver esse conteúdo. Passadas de uma forma extremamente prazerosa, divertida. São duas pessoas que sabem muito o conteúdo. Toda a minha experiência que eu tenho hoje, que eu aplico no consultório com os meus pacientes, todos os resultados positivos que eu tenho, tem muito o dedo delas duas. Super recomendo, porque você terminando ele, você já está apta para avaliar, né, e atender o seu paciente. Elas são fantásticas, têm uma didática incrível e uma paciência gigante. Só tenho a agradecer. Oi, turma! Tudo bem com vocês? Oi, amiga! Tudo bem com você? Tudo ótimo, Dani. É sempre maravilhoso estar aqui juntinho com você. E ainda mais que a gente está iniciando a nossa segunda edição da semana mais amada, né? Que é a nossa semana ATM Lovers. Pessoal, é uma semana cheia de conteúdo maravilhoso para você e a gente vai te mostrar por que nós somos apaixonadas por essa área que só cresce no Brasil nos últimos anos, né, amiga? Sim, além disso, nós vamos fazer uma verdadeira homenagem a todos os profissionais que trabalham nessa área e que amam essa área tanto quanto nós. E nós sabemos que esse crescimento, ele vem a cada ano e o número de pacientes é muito grande. Então, nós precisamos capacitar ainda mais profissionais para que possa absorver esses pacientes e atender e trabalhar cada vez mais na área que nós amamos. Gente, essa semana está ótima. A gente colocou muito conteúdo interessante. Vamos falar de avaliação, de tratamento, evidência científica, preferências do paciente. Eu tenho certeza que você vai adorar. Mas tem uma coisa, Dani, eu acho que tem gente nova começando aqui com a gente e nada melhor do que a gente se apresentar. Então, amiga, fala um pouquinho de você. Pois bem, turma, eu sou professora Daniela Biasotto Gonzalez, sou fisioterapeuta, eu fiz o meu mestrado e meu doutorado na Faculdade de Odontologia de Piracicaba, na FOP Unicamp. Atualmente eu sou professora da Universidade 9 de Julho, no programa de Ciências da Reabilitação, onde eu oriento mestrado e doutorado nessa área. Ali também nós temos um serviço de atendimento aos pacientes que apresentam disfunção temporomandibular e traumas de face. Sou autora, desse livro aqui, ó, e de muitos outros artigos científicos na área, e também, junto com a minha amiga Itane Spinato, nós damos o curso de formação em reabilitação da ATM e das cirurgias bucomaxilofaciais. E você, amiga, quem é você? E eu sou a professora Itane Spinato, eu sou doutoranda em Ciências Morfofuncionais pela UFC, fiz o meu mestrado em Educação em Saúde pela Universidade de Fortaleza, tenho algumas especializações em DTM, dor orofacial, em oncologia e também em reeducação postural global, a qual eu faço parte da equipe do professor Felipe Suchá como monitora. Eu já trabalho clinicamente com disfunção da ATM há mais de 15 anos. Inclusive, hoje, aqui na clínica, nós temos uma equipe especializada nesse público. Aí também na faculdade que eu leciono, em 2007 nós iniciamos um programa direcionado à população carente, um projeto de extensão que atende pacientes com disfunção da ATM e pós-operatório de cirurgias bucomaxilofacial. Ao longo desses anos, nós viramos referência aqui na minha cidade, fizemos parcerias com grandes hospitais e isso me deu uma bagagem clínica muito grande em diversos tipos de cirurgias. Aí surgiram os convites para escrever alguns capítulos importantes sobre a atuação da fisioterapia, por exemplo, na cirurgia ortognática, e veio a parceria com a minha querida Dani, que começou também com a escrita de um capítulo de um livro, né, amiga?
Exatamente. Nós começamos com um capítulo de um livro, eu fui convidada e senti falta. Eu falei, nossa, eu preciso de alguém muito mais experiente do que eu para escrever a parte de cirurgia. Então, eu liguei para a Itana e ela aceitou na mesma hora. Convidei ela e deu uma liga tão grande, ficou tão bacana que a gente resolveu se juntar e dar o curso juntas, porque eu tinha o meu curso, ela tinha o dela, e a gente acabava sempre indicando os alunos, vai lá fazer o curso da Itana, a Itana falava, vai fazer o curso da Dani. Então, a gente resolveu casar. E esse casamento está dando certo há mais de 5 anos, estamos formando muitos profissionais capacitados para atuar nesse mercado de trabalho. E essa parceria, pessoal, dá certo porque a gente simplesmente ama o que faz. Então, a gente adora atender esse público, a gente adora ensinar de uma forma fácil, tranquila, e é por isso que nós estamos aqui na nossa segunda versão da Semana ATM Lovers. E antes da gente começar a nossa aula, eu vou deixar aqui um recado para você. Curte aqui o vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para você receber as próximas aulas e compartilha com a gente esse mundo de possibilidades que é o tratamento das DTMs e dos pós-operatórios de cirurgias bucomaxilofaciais. Primeiro, nós estruturamos para vocês 4 aulas aqui no YouTube com conteúdos maravilhosos. Mas entre essas aulas, nós vamos ter lives lá no Instagram com professores convidados que vão completar o conhecimento que a gente vai transmitir aqui na aula do YouTube. Então, só para você entender, hoje nós vamos falar sobre como desenvolver um olhar integrado com foco no paciente e não na doença. Essa vai ser a nossa primeira aula. E amanhã nós teremos uma super live às 20 horas com um fisioterapeuta mais do que especial, o fisioterapeuta Ney Mesiá. E ele vai falar sobre a importância da empatia no atendimento. No dia 18, às 8 horas da manhã, nós vamos liberar a segunda aula, que vai ser uma continuidade nesse raciocínio sobre como avaliar e tratar esses pacientes. Então, olha só, a nossa segunda aula vai falar sobre como levar a melhor evidência para a sua prática clínica, considerando as preferências de cada paciente, as particularidades de cada um. Isso vai fazer com que você faça uma integração da melhor evidência com as individualidades de cada paciente para que você obtenha os melhores resultados. Mas na sequência, o que a gente tem, amiga? Na sequência, no dia 20/11, às 20 horas, no nosso Instagram, nós teremos a presença do querido fisioterapeuta Léo Costa, o Papai Léo. E ele vem falar com a gente sobre como separar o joio do trigo na ciência, como identificar evidência científica de qualidade para implementar na sua prática clínica. E aí, você não pode perder de jeito nenhum. Mas olha só, depois que a gente falou do paciente, falou da evidência, é hora da gente falar para você como avaliar e tratar a ATM para obter os melhores resultados. Então, a gente vai te ajudar a juntar essas informações e desenvolver um raciocínio clínico de forma que você possa tomar as melhores decisões terapêuticas. E no dia 22/11, nós estaremos ao vivo aqui no YouTube, com uma super mentoria, eu e Itana, com vocês tirando todas as dúvidas para que não reste nenhuma dúvida da nossa Semana ATM Lovers. E além disso, nós teremos um sorteio mais que especial para você que participou da nossa semana. Mas antes, amiga, boca fechada, porque é surpresa. Ai, gente, só porque eu já ia falar, amiga, não pode, não? Não, não pode, não. Tá bom, então vou me aquietar aqui. Bora para a aula? Vamos sim! Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre a reabilitação da ATM com foco no paciente e não na doença. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse público, ele vai aparecendo para a gente de uma forma bem ampla. Presta atenção nesses dados. Fala aí, Dani. Antes, turma, é importante a gente lembrar que a disfunção da articulação temporomandibular é uma das causas de dor orofacial, não odontogênica. E a disfunção temporomandibular é a disfunção que mais traz o paciente para o nosso tratamento. Então,
Nós temos na literatura que 34% de adultos e idosos apresentam disfunção temporomandibular e 11%, olha esse dado, turma, 11% de crianças e adolescentes. Lembrando que esse dado, para mim, pessoalmente, ele é mais alarmante, porque a nossa criança e o nosso adolescente de hoje é o adulto de amanhã. Então, nós precisamos também acolher esses pacientes. E, além disso, nesse artigo, ele traz que a faixa etária de maior prevalência na população é entre 18 e 44 anos. E 50% de razão de risco de desenvolver nessa faixa etária é entre 35 e 44 anos. Então, para que vocês possam observar o quão grande é esse mercado de trabalho, e por isso que nós estamos aqui para ajudar vocês a entender ainda mais sobre essa área tão apaixonante. Mas, quando a gente fala do panorama das cirurgias bucomaxilofaciais no Brasil, a gente tem um campo maior ainda. Porque, olha só, em 2019, a Secretaria de Saúde da Bahia fez um levantamento nacional. E eles observaram que haviam 462 unidades hospitalares com um serviço de cirurgia bucomaxilofacial. Quais são os procedimentos que são desenvolvidos nesses hospitais? A gente tem cirurgia oral, cirurgia da ATM, nós temos fraturas faciais, cirurgias reconstrutoras, como, por exemplo, as ortognáticas, tumores faciais, prótese. Mas isso a gente está falando dos hospitais públicos. Agora, você imagina que ainda temos os hospitais privados, as clínicas particulares, os pequenos procedimentos sendo feitos ainda a nível ambulatorial. Então, gente, são muitos os pacientes que precisam dessas intervenções e o fisioterapeuta, ele tem condição de atuar imediatamente após essas cirurgias, minimizando o processo inflamatório, ajudando na modulação da dor, melhorando as questões desse pós-operatório para que o paciente retorne às suas funções de uma forma mais rápida. E só para eu te mostrar, tem um artigo, né, Dani, que saiu agora em 2020, e ele fala sobre o tempo de recuperação funcional desse paciente após uma fratura. Então, por exemplo, o artigo traz que fraturas de mandíbula têm um impacto direto na mastigação desse paciente. Claro, porque a nossa mandíbula é o elemento móvel do sistema estomatognático e que promove, então, a mastigação, a trituração desses alimentos. E para que a gente precisa mastigar? Gente, além de ser uma função vital, essa função mastigatória, ela é muito importante no convívio social desse paciente. A gente sai de casa para comemorar um aniversário, a gente vai comer. No seu dia a dia, nas pausas, né, do seu almoço, do lanche, você come. Você precisa se nutrir, você precisa comer para que você fique, né, saudável. Então, é uma função extremamente importante para a qualidade de vida dessa pessoa. E esse impacto das fraturas mandibulares em relação a essa recuperação pode ser minimizada com a atuação da fisioterapia, principalmente daquele fisioterapeuta que tem a capacitação certa para atuar no momento certo e para reabilitar essa função desse paciente. Exatamente. E o paciente com DTM ou o paciente de pós-operatório de cirurgias bucomaxilofaciais, eles nos procuram principalmente por conta de dor, por conta de alguma alteração na função, por conta de algum problema estético ou autoestima. Então, cabe a gente lembrar, por exemplo, no paciente de disfunção temporomandibular, se ele chega para nós com uma dor específica, essa dor ela pode ser um limitador, um limitante da função, seja a mastigação, seja a deglutição. Então, na nossa avaliação, é importante a gente identificar para que a gente possa também cuidar da função e cuidar desse paciente. E no pós-operatório, Tana? Aí é que tá. Alguns tipos de cirurgia, principalmente as eletivas, como é o caso da cirurgia ortognática, o paciente pode buscar esse procedimento porque ele tem uma baixa autoestima, não está satisfeito com a sua estética. E a cirurgia ortognática, ela tem a função de reorganizar os ossos da face para deixá-lo mais harmonioso, para preservar a função ou devolver a função, mas ela tem uma função estética também. E aí é que tá.
Quando o paciente tem um pós-operatório muito ruim, que ele se vê muito inchado, né, com várias equimoses, isso distorce um pouco a questão do resultado. E aí, a satisfação, né, de ter um resultado aceitável da cirurgia também pode ser comprometido. Por isso, intervir com esse paciente de forma precoce é a melhor forma de garantir uma satisfação ali no pós-operatório. Com certeza. E para isso, turma, é importante a gente lembrar dos 4 pilares da avaliação inteligente. Então, para que a gente possa construir um raciocínio, nós precisamos avaliar o nosso paciente, começar pela anamnese, ou seja, a escuta ativa, ouvir tudo o que o paciente está colocando, porque essa fala vai nos direcionar para a nossa avaliação e facilitar o nosso exame físico também. Porque não necessariamente a gente vai ter que fazer uma avaliação inteira do paciente. A gente vai olhar ele como um todo, mas a gente vai no foco da sua queixa principal. Além disso, também tem os exames por imagem, os exames complementares, que vão nos ajudar no nosso diagnóstico e na nossa avaliação para, finalmente, a gente chegar no diagnóstico. Mas cabe ressaltar, turma, que quando a gente fala em exame por imagem, a gente não precisa sair solicitando todos os exames, e sim os específicos para o nosso paciente. Então, no nosso curso, a gente tem uma aula específica de exame por imagem, onde a gente mostra para vocês quais são os exames que são mais solicitados. E, por exemplo, se eu tenho um paciente que tem deslocamento de disco, qual é o exame que vai atender a minha demanda de avaliar o deslocamento de disco? Não vai ser a tomografia, e sim a ressonância magnética. Então, nós precisamos também ter em mãos quais são os exames apropriados para cada situação, para cada desfecho que eu estou avaliando do meu paciente, né, Itana? E isso é muito importante, por quê? Porque o fisioterapeuta precisa saber ler a imagem, com base na anatomia, com base na estrutura sadia, para que ele possa identificar ali a disfunção e, inclusive, mostrar para o paciente, que é um dos itens também que a gente vai falar mais à frente. Agora, olha só, se eu não sei interpretar, eu vou ficar preso a um laudo. E muitas vezes no laudo a gente não tem ali a informação que o fisioterapeuta precisa para atuar. Vou te dar um exemplo dos pacientes com trauma de face. Então, às vezes, no laudo, ele vem falando da fratura, mas se você não tiver uma ideia visual de para que lado o segmento está se deslocando, ou quais são os músculos que estão sobrepostos a essa fratura, como é que você vai poder prescrever um bom exercício para ele? Então, saber interpretar, saber solicitar é muito importante. Inclusive, né, amiga, nós temos um caso de uma aluna nossa que trouxe para nós uma radiografia panorâmica e o histórico de uma paciente que ela veio progressivamente perdendo a amplitude mandibular. A gente observou naquela radiografia que o processo coronoide estava um pouco mais aumentado em relação ao côndilo. E aí o ideal seria que a gente tivesse em mãos uma tomografia em 3D, para que a gente pudesse resolver o caso, se era mesmo uma hiperplasia do processo coronoide ou não. E aí, lá no serviço, que era de uma outra localidade, qual foi o exame solicitado? Uma ressonância magnética. Então, infelizmente, o exame era de ponta, mas ele não atendia a necessidade de visualizar o processo coronoide daquela paciente. E com isso, turma, o diagnóstico não estava fechado, né? Com a clínica do paciente, com o exame inadequado. Então, a somatória, né, desses 4 pilares é muito importante para que a gente tenha um bom diagnóstico e aí sim construir um ótimo tratamento. Mas ainda durante a anamnese, é importante o novo conceito de saúde. Hoje, não se fala mais em avaliar especificamente um dos domínios do paciente. Você já ouviu falar em modelo biopsicossocial? Olha que interessante. Como fisioterapeuta, a gente tem uma afinidade maior pelo bio. Por quê? Porque a gente gosta de trabalhar com correções biomecânicas, a gente vê a parte muscular, a gente vê, por exemplo, como está a articulação desse paciente. Essa é a nossa expertise. Por isso, o nosso foco vai um pouco mais direcionado para o biológico, para a parte anatômica. Mas
O paciente, hoje, para que ele tenha saúde, nós precisamos entender o contexto em que ele vive. E aí nós temos outros domínios, como o domínio psicológico, por exemplo. Como é que está esse paciente? Ansiedade, estresse, depressões. Isso tem um impacto muito grande na parte biológica desse paciente. Ou então, qual é o meio que ele está inserido? O trabalho dele, a parte de estudo, a vida social desse paciente. Qual é o impacto disso nesse contexto? Porque hoje, saúde é o equilíbrio entre esses 3 domínios. Por isso, na nossa anamnese, a nossa escuta tem que ser ativa. Nós temos que ter empatia e observar outras esferas, não só o biológico. Nós vamos identificar na fala do paciente se esse paciente pode apresentar, né, algumas questões também relacionadas ao psicológico, para que a gente possa encaminhá-lo para o profissional competente que trabalhe especificamente com isso, se a parte social está sendo também afetada, ou isso tem uma influência nos outros 2 domínios, e ter essa noção, né, desse contexto biopsicossocial faz com que a gente trate o paciente como um todo. E esse artigo que Dani vai trazer agora fala justamente sobre dor crônica e aborda esses aspectos, né, amiga? Exatamente. Esse artigo, ele traz justamente sobre que a dor é uma experiência multidimensional, né? Então, ele revisa vários artigos que trazem o modelo biopsicossocial, e é muito interessante a pontuação, principalmente na nossa área, falando que a dor e a disfunção orofacial, elas estão associadas a esse contexto social, e sim, você pode ter interferências da parte psíquica, da parte social, da parte biológica. Então, nós precisamos entender esse contexto para que a gente possa avaliar o nosso paciente ainda melhor. E continuando nesse mesmo princípio, esse artigo da Ju, 2017, ele é muito interessante porque ele nos traz que cada domínio pode mudar de um indivíduo para o outro e ao longo da vida de uma pessoa para a outra. Então, se vocês olharem aqui na nossa balança, nós estamos exemplificando ou 3 pacientes em contextos diferentes ou uma mesma pessoa em momentos diferentes. Então, independente de qual seja o exemplo, de um paciente ou de 3 pacientes, é importante que nós possamos avaliar cada domínio que está mais em evidência. Então, por exemplo, nesse domínio aqui, ó, do bio, o bio está muito mais gritante, muito mais em evidência em relação ao psíquico e em relação ao social. Então, eu vou me dedicar na avaliação das condições, das disfunções articulares, por exemplo, das disfunções musculares, e o meu foco de avaliação e o meu foco de tratamento, ele vai ser diferente, por exemplo, desse outro, que o bio está bem menor, e o psíquico está em evidência, né? Então, nesse caso, como a Itana falou para vocês, quando eu tenho um psíquico muito mais em evidente, eu, quanto profissional da saúde, eu identifico e acabo encaminhando para um psicólogo. Então, é muito importante na nossa avaliação a gente identificar e observar em que modelo o nosso paciente ele está se encaixando, e ele não é único, ele não vai ter os 3 componentes do mesmo tamanho, igual, atuando da mesma forma. Com certeza, um vai estar sobressaindo em relação ao outro. E para a gente trazer isso de uma forma mais prática, mais palpável, eu vou dar um exemplo de uma paciente aqui fictícia, que eu vou chamar ela de Dona Terezinha. Na verdade, o caso é real, só o nome é fictício. O que vai acontecer? Dona Terezinha era uma senhora já de idade, ela tinha aí a faixa de uns 72 anos de idade. Ela já tinha uma predisposição à disfunção da TM, porque ela tinha um pouco de artrose, ela usava prótese, então ela já tinha algumas condições morfológicas predisponentes, mas ela não tinha ainda tido crise de disfunção temporomandibular. Aí, no contexto familiar, a Dona Terezinha tinha uma filha que demorou muitos anos para conseguir engravidar. Fez vários tratamentos, até que um dia ela
conseguiu. Engravidou e nasceu a netinha da dona Terezinha. Um bebê lindo, maravilhoso, que todos amavam e era uma preciosidade na vida dessa família. Então, o que aconteceu? A dona Terezinha ficou com a incumbência de cuidar dessa criança enquanto a mãe voltava para o trabalho. Aí, olha só, a dona Terezinha fazia as suas atividades físicas, ela cozinhava, descansava um pouquinho depois do almoço, cuidava do marido. Então, ela tinha as atividades rotineiras dela que eram, vamos dizer assim, particulares da idade dela e de como ela gostava de viver. Com a chegada da netinha, essa rotina toda mudou. E a criança, quando estava ali em torno de 3 anos de idade, você sabe que a criança, ela é bem sapequinha, não é, Dani? Parece assim aquele Tasmania, né? Mexe em tudo, corre para lá, para cá. E o que aconteceu? A dona Terezinha, ela começou a ficar cansada e ela não conseguia mais dar conta de fazer as atividades da casa e cuidar da bebê. Então, ela passou a ter um sentimento onde ela não queria mais ficar com a netinha. Mas só em pensar, em dizer que ela não queria ficar com a netinha, porque ela estava dando trabalho, o psicológico dela ficou extremamente abalado. Ela negava dizer isso, porque ela dizia, meu Deus do céu, que vó é essa? Que não quer cuidar da própria neta. Então, só em pensar, ela entrava em conflito. E aí ela não dizia para a filha que precisava de ajuda. E, ao mesmo tempo, ela não dava conta de ter a criança em casa. Então, isso foi dando, né, assim, vamos dizer assim, um estresse psicológico tão grande na dona Terezinha que chegou um dia que ela estava extremamente esgotada, né, fadigada, num nível de estresse tão alto, que ela teve uma crise muito severa de disfunção da TM. A predisposição do biológico que ela já tinha, né, agravado com o estresse psicológico, fez com que ela desencadeasse a primeira crise de dor orofacial. E a dona Terezinha foi para o hospital. Ficou lá, tomou uma medicação, o médico passou repouso. E adivinha o que aconteceu com a netinha, Dani? Não sei, o que aconteceu? A netinha saiu da casa da dona Terezinha, não é? Então, como a netinha não estava mais lá, dona Terezinha relaxou, ficou tranquila e tudo bem. E aí eu pergunto para você, Dani, e para vocês que estão nos assistindo. Vocês acham que a dona Terezinha melhorou? Vocês acham que ela ficou livre da DTM? Não, sabe por quê? Porque toda vez que ela melhorava, a netinha voltava. Então ela entrava em crise, claro, não era de forma proposital, mas ela entrava em crise de DTM, com uma dor fortíssima, e aí a netinha ia para outro lugar. Então, olha só o que foi que aconteceu. É diferente ela dizer assim, eu não posso cuidar da minha neta porque estou doente. É diferente dela dizer assim, eu não quero cuidar da minha neta. Então, o peso dessas palavras para o psicológico dela era muito importante. Então, ela entrava em crise e doente ela não podia cuidar da neta. Aí, quando a gente percebeu esse padrão de comportamento, nós encaminhamos, né, porque ela é uma paciente da instituição, da faculdade, a gente encaminhou para o setor de psicologia, conversamos lá de forma, né, interdisciplinar com a equipe, e foi feito um trabalho para que ela conseguisse colocar para fora aquilo que ela estava sentindo, que ela gostava muito da neta, ela era uma excelente vó, mas ela não tinha condições físicas de cuidar. E aí, ajustou-se a relação familiar e a dona Terezinha melhorou. Então, olha, isso é que é um contexto biopsicossocial. Essa é a situação onde você tem uma pessoa que tem um psicológico afetado, ou às vezes o local que ela trabalha, ela não está satisfeita lá e ela acaba gerando, né, um impacto negativo sobre o próprio corpo, desenvolvendo aí as crises de dor orofacial, e a gente pode fazer o melhor tratamento que for. Se essas condições elas não forem resolvidas também, o paciente fica entrando em crise, fica recidivando. E foi nesse contexto que as pessoas começaram a perceber que atender esse paciente e tratá-lo como um todo era muito melhor do que a gente fazer, então, um tratamento focado só na estrutura. Exatamente. E eu gosto muito, turma, de colocar isso para os pacientes. Então, a primeira pergunta que eu faço quando a gente identifica que existe um componente psíquico atuando de forma presente ali no paciente,
eu pergunto assim: quem é a pessoa mais importante na sua vida? E ele precisa responder: sou eu. Né? Eu sou a pessoa mais importante para mim. E depois os outros chegam, né? A família, o trabalho, enfim, para que ele possa entender que ele tem que se priorizar, ele precisa também cuidar da sua própria saúde para que ele tenha saúde para cuidar dos outros. Então, é sempre importante a gente gerar essas reflexões junto com o nosso paciente. Da mesma forma, às vezes a gente fala para o paciente assim: olha, você precisa fazer exercício, precisa fazer atividade física. E ele não gosta, por exemplo, de caminhar. E eu falo para ele que ele precisa caminhar. Então é importante a gente atuar junto e conhecer o que o paciente também gosta, né, dentro das suas preferências, para que a gente possa alinhar também a nossa conduta. Sim. E aí, quando a gente fala do nosso paciente que apresenta disfunção temporomandibular, então nós falamos de todo esse componente biopsicossocial. Quando a gente fala no bio, né, é importante sim nós conhecermos a biomecânica, a anatomia, saber isso muito bem para que a gente possa integrar na nossa avaliação, para que a gente possa fazer uma avaliação inteligente. E isso no nosso curso, a gente vai do básico ao avançado. Nós ensinamos anatomia, biomecânica, as disfunções, para que vocês possam fazer um raciocínio clínico em cima do que é normal, para poder identificar o patológico. Identificar também quais são os eventos que desencadeiam, por exemplo, a dor ou a limitação de movimento, em que momento que isso acontece. É importante a gente perguntar para o paciente, porque às vezes, turma, se a gente não pergunta, ele não nos diz, e aí fica faltando informações. Então, é sempre bom ter algumas perguntas chaves, que a gente gosta muito de ensinar isso para vocês e colocar isso para vocês, para que a gente possa desenvolver a nossa avaliação de uma maneira ainda mais completa. Com relação aos hábitos, identificar se o paciente tem algum tipo de hábito parafuncional, por exemplo, morder caneta, morder o lábio, ranger os dentes, né, ter o bruxismo. Então, é importante a gente identificar para que a gente também possa observar se é um fator desencadeante em todo o contexto que o paciente está chegando, principalmente em relação à sua queixa principal. Com relação ao trabalho, como a Itana já colocou, então, saber se o paciente, por exemplo, trabalha no computador, se ele fica com a cabeça anteriorizada, com rotação posterior de crânio, ele sempre coloca: eu tenho uma dor de cabeça, uma dor em cabo de guarda-chuva. Então, será que isso não está envolvido com 10, 12 horas na mesma posição? Então, é importante também a gente investigar qual é a função desse paciente, né, com que ele trabalha, e qual é a posição, a postura que ele fica mediante ao trabalho. Com relação à condição emocional, que a gente já abordou aqui bastante com vocês, e lembrar que nós temos na literatura vários instrumentos de avaliação, questionários focado para a disfunção temporomandibular, para a parte de ansiedade, para a parte de somatização, de cinesiofobia. Então, é importante eu ter em mãos esses questionários. Eu não preciso aplicar todos, mas às vezes se faz necessário eu ter um para que eu possa avaliar meu paciente pré e no final do tratamento e ele mesmo observar o quanto melhorou, por exemplo, de uma cinesiofobia. Só que é importante, turma, também nós alinharmos tudo isso à expectativa do paciente. Então, quando eu estou avaliando o meu paciente e a gente chegou num consenso, eu coloco para ele: qual é o seu objetivo de tratamento? Porque, por exemplo, o meu objetivo para um paciente aleatório é aumentar a amplitude de movimento. E aí eu pergunto para o meu paciente, isso já aconteceu, né? Eu tive um paciente politraumatizado e que o objetivo dele era comer torresmo. Ok, o objetivo dele era comer torresmo e o meu era aumentar a amplitude de movimento. Então, é importante a gente alinhar isso. Ele comeu torresmo, esse caso em específico, e eu aumentei a amplitude de movimento. Porque às vezes vai chegar lá na quarta, quinta sessão e você vê que o paciente não está progredindo ou ele está faltando. Será que a expectativa dele não está alinhada à sua? Então, é importante, desde o começo, a gente alinhar essas expectativas. E no pós-operatório, Itana? No pós-operatório, precisamos também explicar direitinho e alinhar as expectativas, como você estava falando. É muito importante que
o fisioterapeuta conheça o procedimento. Então, lá no nosso curso, por exemplo, a gente tem a parte de pós-operatório, eu explico vários procedimentos, pelo menos os principais, para você saber o que é que foi feito. O fisioterapeuta precisa saber o que é uma fixação interna, estável, rígida, o que é feito, por exemplo, nos principais tipos de fratura, quando o cirurgião, por exemplo, quer um tratamento clínico, quais são as possibilidades que eu tenho, visto que eu tenho aquela lesão recente, como é que funciona o processo de cicatrização, qual é a fase que meu paciente se encontra, e aí esse tipo de conhecimento tem que estar muito alinhado aos exames por imagem, que a gente já até falou isso antes, né? Eu preciso saber o tempo de cirurgia, ele é um pós-operatório recente, já faz 1 mês, 2, 6 meses, faz 1 ano. Então, porque eu vou adequar as minhas condutas, certo? Ao tempo de cicatrização daquele pós-operatório. Vou observar também quais são as limitações funcionais. Então, esse paciente abre bem a boca, ele tem bem desenvolvidos movimentos de borda, como é que está a musculatura dele, isso tem um impacto na cervical, certo? A gente vai ampliar isso, por exemplo, problemas oculares, problemas vestibulares. Então, a gente precisa adequar essas situações para que o nosso tratamento seja mais assertivo. E quando o Dani fala aí em expectativa e realidade, isso acontece. Então, por exemplo, você tem um paciente com trauma de face. Ele tem uma cicatriz muito grande na boca que limita o selamento labial. Então, ele vai beber e a água fica escorrendo. Mas ele também tem uma limitação importante de abertura mandibular. Então, eu olho, eu vejo que se eu não melhorar aquela amplitude mandibular, aquilo pode se tornar permanente. Mas a expectativa dele, por exemplo, é selar os lábios, para que quando ele beba a água não fique escorrendo, porque o impacto social daquela situação é muito grande. Então, olha aí a avaliação do bio, do psico e do social, né? E aí a gente vai adequar as técnicas, ok? Ao que o paciente está necessitando naquele momento. E aí, fazer uma integração com a equipe. É muito importante que o fisioterapeuta que trabalha com pós-operatório, ele esteja alinhadíssimo, né, com a equipe cirúrgica. Então, teve uma intercorrência, a gente vai consultar a equipe. Se eu percebi que aquele paciente ele veio diferente, eu estou achando que ali pode ter um foco de infecção, então eu já ligo para o cirurgião, converso com ele, a gente alinha a conduta e aí tudo flui de uma forma bem mais tranquila, né, amiga? Com certeza. E aí, turma, nós temos toda a avaliação, seguimos a nossa avaliação inteligente, os 4 pilares, objetivos traçados. Então, os nossos objetivos, eles condiz com o que iremos fazer em relação ao nosso tratamento. Mas, antes, a gente precisa olhar de uma forma global. Então, usando o pilar da PBE, né, da prática baseada em evidência, as evidências científicas, existe sobre o que você quer tratar o seu paciente? Sim ou não? Sim, nós temos muita evidência em relação aos tratamentos. É de qualidade? Então, eu vou observar se aquele artigo ele tem uma boa qualidade, se ele é um artigo que eu posso confiar. Então, é de qualidade. Você sabe interpretar? A gente tem que se perguntar. Eu sei. E você? Eu te ensinar a fazer isso no nosso curso. No nosso curso, a gente fala de evidência. Nas nossas mentorias, nós falamos de evidência e eu ensino você a fazer isso de uma maneira muito fácil. Porque é importante não só a gente identificar, por exemplo, ler o artigo. E se você não consegue, mesmo lendo ele inteiro, não consegue entender os resultados, porque tem muitos dados estatísticos, quando se fala em número, em tipo de análise, o pessoal fica assim, ai, meu Deus do céu, eu não estou entendendo nada. Mas calma, turma, a gente não precisa olhar para tudo, mas sim focar no que é clinicamente importante. Então, a gente ensina isso para que vocês possam interpretar esse artigo da melhor forma possível. E na segunda aula eu vou estar falando muito mais sobre isso com vocês. Feito isso, viu a evidência? Vamos observar se os recursos são disponíveis. Então, são viáveis, né? Eles estão ao meu alcance? Eu tenho esses recursos para eu poder aplicar no meu paciente? Eu preciso entender. Então, por exemplo, lá na evidência,
tem 3 recursos ou 3 técnicas, ou, enfim, alguma conduta fisioterapêutica que eu não tenha. Então, não tem como eu empregar, mas tem as outras 2 que eu tenho. Então, lógico, eu posso estar empregando isso na minha prática clínica. Isso é super importante identificar. Tem a indicação para o seu paciente, porque também não adianta, né? A gente fala assim, por exemplo, o meu paciente tem um processo inflamatório. Eu tenho gelo, mas o gelo é usado em todas as fases do processo inflamatório? Eu também preciso entender isso, e a evidência traz, né? Por exemplo, que o gelo é usado no início, na fase aguda, tá? Então, só para que vocês possam entender que é importante também a gente linkar uma coisa à outra. E nosso terceiro pilar, que são as preferências do paciente, alinhar as expectativas, como nós já colocamos aqui com vocês, colocar à mesa tudo que tem de evidência, o que eu tenho disponível e também se o paciente concorda. Por exemplo, se ele tem um dos recursos, seja acupuntura, e ele tem aversão à agulha. Então, eu não vou estar fazendo acupuntura forçado no meu paciente. Isso é um exemplo aleatório, tá, turma? Mas para que vocês possam entender que é muito importante esse alinhamento junto com o nosso paciente. E adequar as preferências, ou seja, estaremos adequando as preferências junto ao nosso paciente para que a gente possa, sim, fechar o nosso tratamento e trabalhar nesses 3 pilares que são tão importantes para a prática baseada em evidência. E aí, quando a gente tem o plano A, o plano B, né? Aquele plano que você quer inicialmente, se caso o paciente tenha algum problema, que não consiga, por exemplo, executar, né, aquele plano que foi traçado, você tem que ter um plano B também para todas as ocasiões. E aí, quando a gente traça isso, nós temos sempre 2 opções na nossa frente. Ou a gente vai tratar a doença, ou a gente vai tratar o paciente. E olha que interessante, quando tratamos a doença, a evolução do quadro, ela pode melhorar ou não, porque eu vou estar com foco só naquela patologia ali. Agora, quando nós tratamos o paciente com essa visão mais globalizada, olhando todos os domínios, a possibilidade de sucesso, pessoal, é muito maior. É por isso que nós estamos nessa aula falando tanto, né, sobre preferências do paciente. Mas, Dani, preferência do paciente é fazer tudo que ele quer? Não, Itana, não é fazer tudo que o paciente quer ou prefere. Nós precisamos entender as limitações, as expectativas e necessidades individuais de cada paciente e tomar uma decisão compartilhada. Por isso que nós estamos falando, colocar tudo à mesa, mostrar para ele o que dá certo e o que não dá e explicar isso para ele, para que nós possamos tomar uma decisão em conjunto. E também nós temos que ter uma certa observação em relação ao nosso paciente, caso ele tenha, por exemplo, um viés cognitivo, ou seja, o backfire, né? Ele tem uma crença muito grande e que ele não gosta de uma situação ou de um tratamento, nós precisamos, com cuidado, não rebater, não ir contra com ele, senão o tiro sai pela culatra. Então, é muito importante alinhar as expectativas junto aos nossos pacientes. Por isso que quanto mais a gente esclarece o paciente de uma forma simples, quanto mais você explica, olha, isso aqui é o normal, isso aqui é a disfunção, a sua estrutura está desse jeito, esses são os fatores que estão interferindo, aí essas crenças elas vão se modificando e o paciente passa a entender a proposta do tratamento e a adesão é muito maior. Mas eu vou dar para você aí um exemplo prático, né, com base nas preferências do paciente, para você tornar isso mais palpável. Vamos imaginar, a gente sabe que disfunção temporomandibular, ela pode ser muscular ou articular. Vamos imaginar que esse paciente ele tenha uma disfunção articular. Ele tem um problema de deslocamento discal aqui na articulação e aí ele vem para o tratamento. Nesse momento, nós temos 2 possibilidades. A equipe como um todo, né? Tem 2 possibilidades. Ou fazer um tratamento clínico ou fazer um tratamento cirúrgico. Então, as 2 situações se aplicam a esse caso de deslocamento discal. Mas para que lado ele vai?
Vai tratar clínico ou vai se tratar cirúrgico? Bom, primeiro a gente precisa colocar todas as informações na mesa para a gente tomar a melhor decisão. Então, vamos lá. No caso do tratamento clínico, quanto tempo esse paciente vai precisar fazer atendimentos, fazer esse tratamento, para que ele tenha uma redução, por exemplo, da sua queixa principal, que pode ser uma limitação de abertura, pode ser dor. Então, quanto tempo ele vai tratar de forma clínica e vai começar a perceber uma mudança, né, na sua queixa principal. Outro ponto importante para o tratamento clínico, quais são os custos disso? Né? Quanto ele vai gastar fazendo esse tratamento? Outro ponto importante, mudança de hábitos. Num tratamento clínico, como a gente já viu, vários aspectos precisam ser modificados. Esse paciente, ele lida bem com essas mudanças? Ele está em condições de fazer isso? Ele tem disponibilidade para vir para o tratamento? Ele consegue, na agenda de trabalho, de estudo, na sua rotina, se disponibilizar, às vezes uma vez ou 2 vezes por semana, para vir até o consultório fazer o tratamento? Como é a adesão desse paciente nos tratamentos que ele já fez anteriormente, caso não seja a primeira crise? Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. E como é que foi? Você aderiu direitinho? Cumpriu tudo que precisava fazer? Porque aí a gente vai saber se esse tratamento clínico é mais indicado ou se é melhor esse paciente fazer uma cirurgia. Mas no caso cirúrgico, eu tenho que dizer para o meu paciente, essa cirurgia, ela é resolutiva? Porque às vezes a gente pensa assim, vou fazer a cirurgia e pronto. Aí é a última etapa, com isso eu resolvo o meu problema. Mas em disfunção da TM, às vezes a cirurgia ela não é 100% resolutiva. Quais são os riscos que eu tenho de fazer uma cirurgia? Então, esse paciente tem comorbidades? Pode dar alguma coisa errada? Eu vou dar um exemplo. A gente até estava conversando, né, Dani? Um paciente que ele teve, há 15 anos atrás, uma fratura de órbita. E aí, o que aconteceu? Ele desalinhou um pouquinho o globo ocular. Ele desceu, porque a base aqui da órbita foi fraturada, então desceu o globo ocular, mas era uma coisa mínima. Assim, mesmo numa foto, você tinha bastante dificuldade de visualizar. Isso é o que as pessoas ao seu redor falavam. Mas o paciente era extremamente incomodado com esse problema. E o que foi que ele fez? Passou a usar, fazia 15 anos que ele usava óculos, sem ter uma lente de grau, só para disfarçar a questão do olho. Então, veja como a parte estética para esse paciente era importante. Depois de 15 anos, ele tomou coragem e foi fazer uma cirurgia para corrigir o assoalho. Ele subiu o globo ocular, colocou uma telinha, foi essa a proposta do cirurgião. Mas no tipo de cirurgia que foi feito, poderia acontecer um problema de retração da pálpebra, mesmo que pequena, mas a pálpebra pode retrair devido ao acesso que é por dentro da conjuntiva. Aí o que foi que aconteceu? Ele fez a cirurgia para corrigir essa discrepância mínima, mas ficou com uma retração pequena da pálpebra, mais perceptível, principalmente quando ele sorri. Veio procurar a gente para ver se conseguíamos tratar dessa pálpebra, né? Fui fazer uma avaliação e no histórico dele, há 20 dias que ele fez a cirurgia, ele estava em casa, não sai de casa para nada. Vai ter aí o aniversário da mãe, ele não vai para o aniversário da mãe. Por quê? Porque ele não consegue se imaginar com aquela retração de pálpebra. Então, essa questão do tratamento cirúrgico acabou trazendo para ele, às vezes, um outro agravante, que talvez, né, poderia ter sido resolvido ou ele não teria tomado essa decisão se todos os riscos tivessem sido colocados de forma pregressa. Então, quanto tempo é a recuperação desse pós-operatório? Esse procedimento envolve uma questão dolorosa? Né? Quais são os benefícios que o paciente vai ter, por exemplo, em tratar essa DTM articular de forma cirúrgica, ao invés de forma conservadora? Então, quando todos esses pontos estiverem na mesa, o paciente, tendo esse panorama geral, vai decidir junto com a equipe o que é que se adequa à rotina dele. É isso que se chama
né, um tratamento com base nas preferências dele. Você vai ter aquele paciente que vai dizer assim, não, Deus me livre, eu não quero fazer cirurgia de jeito nenhum. Eu trato o tempo que for, mas eu prefiro fugir da cirurgia. E já vai ter outro que vai dizer assim, não, eu não tenho tempo não, quero fazer logo a cirurgia para resolver e pronto. Então, essa diferença, né, no perfil do paciente é que impacta, tá certo? No alinhamento dessas expectativas e no resultado do tratamento. Então, assim é que a gente vai trabalhar com base nas preferências do paciente. Né, amiga? E é muito importante, né, Itana, ter isso muito claro, né? Nós gostamos de colocar isso para vocês, porque quem é o beneficiário de todo o nosso tratamento? É o paciente. Então, nós precisamos sim pensar no paciente e poder colocar à mesa, né, todas essas possibilidades, como a Itana colocou. E, pensando nisso, né, a equipe interdisciplinar tem um papel fundamental quando nós falamos dos pacientes que apresentam disfunção temporomandibular ou que fizeram uma cirurgia bucomaxilofacial. Cada um desses profissionais tem seu papel importante dentro da sua expertise. E esse paciente que chega para nós, geralmente ele chega com dor, com alteração de função. E quem é o profissional mais capacitado para trabalhar com função? É isso aí, turma. Sim, somos nós, fisioterapeutas. E por esse motivo, eu e Itana, nós temos uma missão de capacitar ainda mais fisioterapeutas nessa área, para que a gente possa fortalecer o papel da fisioterapia ainda mais na equipe interdisciplinar. E, normalmente, as pessoas vêm procurar um pouco mais sobre DTM, sobre pós-operatório, ou seja, elas observam uma necessidade de buscar o conhecimento, de entender a ATM, quando os pacientes começam a bater na porta. Mas isso acontece por quê, Dani? Justamente, Tana. Os fisioterapeutas, eles não têm na sua formação, na graduação, a articulação temporomandibular tão detalhada como as demais articulações do corpo. As demais articulações são vistas, revistas, vistas em cinésio, na ortopedia, em várias disciplinas, né, da carga horária. Porém, a ATM, na grande maioria das universidades, ela é negligenciada, ela é esquecida. Por exemplo, eu e Tana somos professoras universitárias, então na universidade que nós lecionamos, nós falamos da articulação temporomandibular. No entanto, eu tenho até uma linha de pesquisa nessa área, mas é importante, sim, esse profissional que não teve a formação dentro da graduação buscar ainda mais capacitação, e nós estamos aqui justamente para estender a mão para vocês e ajudar vocês nessa formação. E aí, quando esse profissional ele precisa desse conhecimento, o que acontece? Às vezes ele vai buscar esse assunto, mas ele se depara com algo amplo, complexo, com termos que às vezes não está ali no seu costume, e aí essa complexidade acaba dificultando o entendimento. E aí assim, meu Deus, isso é muito difícil. E é por isso que na nossa formação, nós vamos do básico ao avançado, fazendo uma linha de raciocínio. Então, a gente explica a estrutura, explica a disfunção, explica os procedimentos, a gente faz você entender o que fazer em cada momento. E assim fica fácil. Porque a gente fala sempre de uma forma muito tranquila, a gente desmistifica esse negócio de que é difícil, a gente gosta de falar assim, fácil, rápido, tranquilo, para que você entenda, e você entendendo, suas decisões terapêuticas vão ser muito mais acertadas. Com certeza. E tudo isso, pessoal, porque esses pacientes, eles vão mesmo bater a sua porta. Então, não espere. Abra logo essa porta, já fique de porta aberta e diga, pode entrar. Porque esses pacientes, eles estão por aí, eles precisam de atendimento. E só para você ter uma ideia, todo dia, eu ou a Dani, a gente recebe ou no WhatsApp, ou nas redes sociais, ou de alguma forma que as pessoas conseguem nos conectar, elas buscam por indicações de profissionais. Esse volume foi tão grande ao longo dos anos que a gente desenvolveu um portal.
E agora, aquele aluno que ele faz a nossa formação completa, ele tem os seus dados profissionais inseridos no portal e a gente manda o link do portal para o paciente ou para o profissional que procura a gente. Aí ele pode entrar lá no site, pesquisar no mapa do Brasil a sua região, a sua cidade, e ele vai ter uma lista com todos os profissionais que fizeram a nossa formação para que ele possa buscar alguém de referência, alguém capacitado, que trabalhe em equipe multidisciplinar e possa ajudá-lo nessa condição. Por isso, eles vão bater a sua porta, resta saber se você vai saber abrir. Com certeza. E se você está na família Biasotto Spinato, eu tenho certeza que você vai abrir um monte de portas e o seu consultório vai ficar, ó, assim de paciente. Por isso, turma, não perca nenhuma aula. Nós estamos fazendo um raciocínio clínico com vocês. Uma aula depende da outra. Então, hoje nós falamos sobre preferências do paciente. Na próxima aula, nós vamos falar sobre evidência clínica de qualidade. E na terceira aula, nós iremos falar sobre capacitação e experiência do profissional, fechando o nosso tripé da PBE. E se você tiver alguma dúvida, nós vamos estar na aula 4, ao vivo aqui no YouTube, para conversar com você. Esse vai ser o seu momento. Nós vamos ter uma mentoria ao vivo, online, para que você tire as dúvidas, se esclareça mais sobre esse assunto e a gente consiga, então, deixar esse raciocínio clínico redondinho. Com certeza, estaremos de mãos dadas, juntos com você, hein? Ó, não percam! E, para completar o que a gente viu hoje, nós vamos amanhã, dia 17/11, às 20 horas, estar lá no Instagram com o professor Ney Mesiá, falando sobre a importância da empatia no atendimento. Tem tudo a ver com o que a gente viu hoje. Então, não perde essa live, que ela está maravilhosa, né, amiga? Com certeza, com certeza. Então, turma, no dia 18/11, quero ver vocês na nossa segunda aula, como levar a melhor evidência científica para a sua prática clínica. E o que você achou dessa aula? Conta pra gente aí, escreve nos comentários que a gente tá louca para saber o que você achou. E nós vamos te esperar aqui na aula 2, hein? Tchau, pessoal! Tchau, Tchau, amiga! tchau, amiga!